O sol de verão em São Paulo batia forte naquela tarde de dezembro, transformando as ruas do bairro da Vila Madalena em um caldeirão de calor úmido e barulho incessante. O ar carregava o cheiro de asfalto quente misturado com o aroma de pães frescos das padarias próximas, e o trânsito caótico ecoava como uma sinfonia urbana que eu já conhecia de cor. Meu nome é Ana, e aos 32 anos, eu me sentia no auge de uma vida que, pelo menos no papel, parecia perfeita. Trabalhando como designer gráfica em uma agência no centro, eu equilibrava prazos apertados com os preparativos para o meu casamento, marcado para dali a 3 meses. Meu noivo, Rafael, era o tipo de homem que todo mundo invejava. Charmoso, bem-sucedido como engenheiro em uma construtora e com aquele sorriso que derretia qualquer resistência. Havíamos nos conhecido na faculdade, 8 anos atrás, e desde então construímos uma rotina confortável em nosso apartamento pequeno, mas aconchegante, no 3º andar de um prédio antigo na Rua Harmonia. Naquela manhã eu acordara cedo, animada com a chegada da lista final de convidados. Rafael havia prometido ajudar, mas, como sempre, saíra cedo para o trabalho, deixando um bilhete na geladeira. Te amo, amor. Volto à noite. Beijo. Sorri ao lê-lo, ignorando o leve aperto no peito que vinha me acompanhando nas últimas semanas. Ele estava distante, mergulhado em projetos grandes, e as noites em claro dele no escritório justificavam as olheiras e as conversas curtas. É o estresse do casamento, eu me convencia, enquanto preparava o café forte que me ajudava a enfrentar o dia. Sentei-me à mesa da cozinha, com o laptop aberto e uma xícara fumegante ao lado. A lista estava quase pronta. Família, amigos da faculdade, colegas de trabalho. Eu havia passado horas categorizando nomes, endereços e graus de proximidade. Tudo para que o cerimonial na chácara em Santo Amaro saísse impecável. Foi quando o telefone tocou. Era minha melhor amiga, Carla, do outro lado da linha, com a voz animada como sempre. Ana, menina, você não vai acreditar. Eu vi o Rafael ontem à noite no bar da Augusta. Ele estava com uns amigos rindo alto, parecia super relaxado. Como vai a lista? Já convidou todo mundo? Suspirei aliviada por ouvir uma voz familiar. Quase, Carla. Só falta confirmar uns parentes distantes. E ele? Me contou que ia trabalhar até tarde. Ah, deve ter saído para desestressar. Casamento é loucura, né? Ei, me coloca na lista de madrinhas de novo, por favor. Quero estar lá para te ver brilhando. Rimos juntas, e por um momento o calor lá fora pareceu menos opressivo. Carla era assim, prática, direta, o contraponto perfeito para minha tendência a romantizar tudo. Desligamos e eu voltei ao laptop, adicionando mais nomes. Foi aí que notei um e-mail no inbox de Rafael que ele havia deixado a conta aberta na tela compartilhada do nosso computador. Eu não pretendia bisbilhotar. Nunca fui do tipo ciumenta, mas o remetente chamou minha atenção. Convite especial. Laura M. Meu estômago revirou. Quem era Laura? Cliquei no e-mail por instinto, o coração acelerando como se eu estivesse invadindo um território proibido. A mensagem era curta, mas cortante. Querido Rafael, adoraria ir ao seu casamento. Seria uma honra estar lá para celebrar esse momento tão importante na sua vida. Me confirma o RSVP. Beijos, Laura. O anexo era um convite formal, idêntico aos que eu havia desenhado para a nossa cerimônia. Meu mundo parou. Casamento? Nosso casamento? As mãos tremiam enquanto eu rolava a caixa de entrada, procurando respostas. Havia trocas anteriores, mensagens carinhosas, fotos de jantares em restaurantes que eu não conhecia. Promessas de manter em segredo por enquanto. Meu peito doía, como se uma mão invisível o esmagasse. Rafael tinha uma amante. E pior, ele a convidara para o nosso dia. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, borrando a tela. O apartamento, que momentos antes parecia um refúgio, agora sufocava com memórias falsas. Como ele pôde? Nós planejávamos isso juntos, as flores de orquídea, a música ao vivo com samba suave, o bolo de 3 andares com cobertura de brigadeiro. E agora, essa Laura seria parte disso. Eu me levantei, cambaleando até a janela, olhando para a rua movimentada abaixo.
Um casal passava de mãos dadas, rindo de algo bobo, e a inveja me consumiu. Por que a minha história tinha que desmoronar assim? Respirei fundo, limpando o rosto com as costas da mão. Não podia desabar agora. Liguei para Carla de novo, a voz embargada. Carla, preciso de você aqui. Agora. Descobri uma coisa horrível. Ela chegou em menos de meia hora, o cabelo desgrenhado do trânsito e os olhos preocupados. Sentamos no sofá e eu mostrei o e-mail, as palavras saindo em um fluxo descontrolado. Ele me traiu, Carla, e quer que ela venha para o casamento, como se fosse normal. Ela me abraçou forte, o perfume dela misturando-se ao meu desespero. Calma, Ana, isso é loucura. Você tem que confrontar ele. Mas não sozinha. Eu tô aqui, viu? Vamos pensar no que fazer. Passei o resto da tarde em um torpor, alternando entre raiva e uma tristeza profunda que me fazia questionar tudo. Quando Rafael chegou à noite, o céu já escurecia com nuvens de chuva iminente, e o ar estava pesado de umidade. Ele entrou animado, com uma sacola de mercado na mão. Oi, amor. Trouxe vinho pra gente relaxar. Como foi seu dia? Olhei para ele, o homem que eu amava ou achava que amava, e forcei um sorriso fraco. Foi intenso. Vamos conversar sobre a lista de convidados? Ele assentiu sem desconfiar e se sentou ao meu lado. Meu coração batia forte, mas uma faísca de determinação acendia dentro de mim. Se ele queria brincar de segredos, eu guardaria o meu. Na lista, ao lado do nome de Laura, eu já havia marcado um lugar especial. Não na mesa principal, mas em um canto discreto, onde ela poderia assistir ao show que eu prepararia. Não seria vingança barata, mas algo que a faria questionar cada escolha. Afinal, o casamento ainda ia acontecer. E eu ditaria as regras. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando nas janelas como um aviso. São Paulo, com sua garoa insistente, parecia ecoar o caos dentro de mim. Mas pela primeira vez naquele dia, eu me senti no controle. Isso era só o começo. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina densa sobre São Paulo, onde o ar úmido de janeiro grudava na pele e transformava cada respiração em um esforço. Eu acordava cedo, o sol filtrando pelas cortinas finas do nosso apartamento na Vila Madalena, e fingia normalidade enquanto Rafael se arrumava para o trabalho. Ele beijava minha testa, murmurava um te amo, apressado, e saía, deixando para trás o eco de uma vida que eu agora via como uma ilusão frágil. Meu estômago revirava toda vez que pensava no e-mail de Laura. Mas eu engolia a bile e me jogava no trabalho, editando layouts no laptop para não enlouquecer. A agência estava um caos com a campanha de verão para uma marca de moda, e os prazos apertados eram uma distração bem-vinda, embora o cansaço me deixasse com olheiras que nem maquiagem disfarçava. Naquela noite de quinta-feira, o céu se abriu em uma garoa fina e persistente, típica da cidade, que nunca dorme de verdade. Rafael chegou mais cedo do que o habitual, com o cabelo molhado e um sorriso que parecia genuíno. Ei, amor, trouxe sushi do lugar da Liberdade. Vamos fazer uma noite romântica? Faz tempo que a gente não relaxa. Ele se inclinou para me beijar e eu me afastei sutilmente, alegando que precisava terminar um e-mail. Meu coração martelava, uma mistura de raiva e nojo que eu mal conseguia conter. Como ele podia agir assim, como se nada tivesse mudado? Sentamos à mesa da sala, o cheiro de shoyu e wasabi preenchendo o ar, enquanto a chuva tamborilava no telhado. Eu havia impresso a lista de convidados, com o nome de Laura destacado em negrito. Um teste, uma provocação velada. Rafael, olha só isso. A lista está quase pronta. Tem uns nomes que você adicionou que eu não reconheço direito. Deslizei o papel para ele, fingindo casualidade, enquanto observava cada microexpressão em seu rosto. Ele pegou a folha, os olhos correndo pelas linhas, e parou no nome dela. Um leve rubor subiu ao seu pescoço, mas ele disfarçou com uma garfada no sushi. Ah, Laura, é uma colega de projeto na construtora. A gente trabalhou junto em uns lances grandes ano passado. Ela é legal, pediu para vir para o casamento. Por quê? Problema. Eu forcei uma risada,
leve como pluma, mas por dentro fervia. Colega, as mensagens que eu vira não eram de colegas, eram de amantes, cheias de saudade e emojis de corações. Não, nenhum problema, só curiosidade. Ela vai sozinha ou com alguém? A gente tem que ajustar as mesas. Minha voz saiu calma, treinada em anos de reuniões na agência, mas minhas unhas cravavam nas palmas das mãos sob a mesa. Rafael deu de ombros, mastigando devagar. Sozinha, acho. Ela é solteira, sempre foi focada no trabalho. Ei, não fica neurótica com isso, tá? O casamento vai ser perfeito. Você merece isso. Ele estendeu a mão para tocar a minha e eu a segurei por um segundo, sentindo a mentira pulsar entre nós como a umidade do ar. Perfeito? Para quem? Para ele, que dividia o coração, ou o que restava dele, entre mim e essa intrusa. Depois que ele adormeceu no sofá, roncos suaves misturando-se ao som da chuva, eu me levantei e fui para o quarto. Liguei para Carla, a voz baixa para não acordá-lo. Carla, eu não aguento mais isso. Confrontar ele agora seria um desastre. Mas e se eu... E se eu fizer algo? Algo que a deixe desconfortável, sem que ninguém perceba. Do outro lado da linha, Carla pausou. O barulho de pratos ao fundo. Ela devia estar lavando a louça em seu apê nos Jardins. Ana, respira. Vingança não resolve traição. Mas eu entendo o ódio. O que você está pensando? Algo discreto, né? Tipo sentar ela do lado da sua tia chata que fala pelos cotovelos? Rimos baixinho, mas era uma risada amarga. Melhor que isso. Eu reservei um lugar para ela na mesa dos solteiros, bem perto da pista de dança. Mas o verdadeiro golpe é o discurso. Eu vou preparar um brinde especial, algo que toque no compromisso verdadeiro e faça ela se sentir uma impostora. E quem sabe, convido uns amigos em comum que conhecem fofocas. Sem escândalo só. Verdade. Carla suspirou, solidária. Você é forte, Ana. Mas não se perca nisso. Amanhã a gente se encontra no café da esquina. Eu te ajudo a planejar. E se precisar, eu falo com o Rafael por você. Ele não merece isso tudo. Desligamos e eu me deitei ao lado dele, o corpo rígido de tensão. O apartamento parecia menor, as paredes ecoando segredos não ditos. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens, iluminando a rua com um brilho falso de otimismo. Saí para o trabalho a pé, o asfalto ainda úmido refletindo os prédios altos e o cheiro de café fresco das padarias me acalmou um pouco. No metrô lotado, rumo ao centro, eu rabiscava ideias no bloco de notas do celular. O lugar especial para Laura não seria só uma cadeira, seria um lembrete vivo da duplicidade dele. Eu contrataria um cerimonialista discreto para garantir que ela visse tudo de perto. Os votos que ele faria comigo, o anel que selaria nossa união falsa. No almoço, na cantina italiana perto da agência, conversei com minha colega de trabalho, Marina, que era como uma irmã mais nova. Ela notou meu rosto abatido enquanto comíamos uma massa ao pesto. Ana, o que tá pegando? Você tá com cara de quem não dorme há dias. É o casamento? Hesitei, mas as palavras saíram, editadas para não revelar tudo. É o Rafael, ele tá distante, e tem uma convidada que eu não esperava, uma tal de Laura. Marina arregalou os olhos, limpando a boca com o guardanapo. Laura? Espera, a ex-colega dele da construtora? Eu ouvi uns boatos no happy hour da firma parceira. Dizem que eles saíam juntos, tipo mais que trabalho, mas pode ser inveja, sabe como é. Meu garfo parou no ar, o pesto parecendo azedo de repente. Boatos. Então não era só eu imaginando. Obrigada por avisar, Mari. Vou lidar com isso. Ela apertou minha mão, oferecendo um ombro, e pela primeira vez senti o apoio de alguém além de Carla. Não estava sozinha nessa bagunça. A tarde passou em uma névoa de reuniões e edições, mas minha mente girava em torno do plano. Quando voltei para casa, o entardecer tingia o céu de laranja, e Rafael já estava lá cozinhando um arroz com feijão simples, uma tentativa de reconexão, talvez. Amor? Experimenta isso. Fiz do jeito que você gosta. Ele sorriu, inocente, e eu provei assentindo. Mas enquanto comíamos, eu via Laura em cada garfada, o riso dela nos e-mails, os jantares secretos, o lugar especial que eu guardara para ela, era mais que uma mesa. Era o centro do meu renascimento. Eu superaria isso,
com a ajuda das amigas que me ancoravam, crescendo em meio à dor. A garoa voltava a cair lá fora, lavando as ruas, mas dentro de mim, a tempestade só crescia. O que viria a seguir? Eu mal podia esperar para descobrir. O fevereiro em São Paulo chegava com um calor abafado, que grudava a roupa na pele, como se a cidade inteira conspirasse para tornar cada dia mais sufocante. As ruas da Vila Madalena fervilhavam com o vai e vem de artistas e grafiteiros, as paredes coloridas dos prédios ecoando o caos da minha mente. Eu, Ana, acordava com o peso de uma decisão que me consumia. O casamento prosseguiria, mas com Laura no centro de uma armadilha sutil que eu tecia com cuidado. O apartamento, outrora um ninho de sonhos, agora parecia um palco de encenação, onde eu sorria para Rafael enquanto tramava nos cantos escuros da minha imaginação. Naquela manhã de sábado, o sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a pilha de amostras de convites que eu espalhara sobre a mesa. Rafael ainda dormia, exausto de uma semana de reuniões na construtora, e eu aproveitei o silêncio para ligar para o cerimonialista, um homem discreto chamado Paulo, que eu contratara após uma indicação de Marina. Senhor Paulo, preciso ajustar a mesa dos convidados. Coloque a Laura M. bem na frente do altar, mas isolada, ao lado da prima solteirona do Rafael, aquela que adora fofocar sobre relacionamentos fracassados, e certifique-se de que ela tenha vista direta para a pista de dança, onde vou dançar com ele o primeiro samba. Do outro lado da linha, Paulo anotava com eficiência profissional, sua voz grave e neutra como o trânsito lá embaixo. Entendi, dona Ana. Algo mais? Flores extras nessa área, talvez? Não, só o essencial. E o microfone para o brinde. Teste o volume para que ecoe bem. Desliguei o coração acelerado, sentindo uma pontada de culpa misturada à euforia da vingança. Era isso que me mantinha de pé. Transformar a dor em controle. Mas o obstáculo maior não era o plano em si, e sim as dúvidas que me assaltavam à noite, quando Rafael me abraçava por trás e sussurrava promessas vazias. E se eu estivesse errada? E se os boatos fossem só inveja? Carla chegou por volta das 10, trazendo um bule de chá de camomila e um olhar de cumplicidade que me ancorava. Ela se jogou no sofá, o cabelo cacheado amarrado em um coque bagunçado, e me entregou uma pasta com recortes de revistas de casamentos. Olha só, Ana, ideias para o vestido, algo clássico, mas com um toque ousado, tipo um decote que faça o Rafael se arrepender de cada mentira. E sobre o plano. Você tá segura? Confrontar ele antes seria mais limpo. Balancei a cabeça, servindo o chá em xícaras lascadas que herdáramos da avó dele. O aroma suave contrastava com o cheiro de pão torrado que eu preparara. Um ritual matinal que fingia normalidade. Não, Carla. Confrontar agora destrói tudo. Ele negaria, me chamaria de paranoica e o casamento viraria um escândalo familiar. Meu pai, com aquela pressão dele por manter as aparências, me mataria. Não, eu vou deixar rolar. O lugar especial dela vai ser o espelho da hipocrisia dele. Ela assentiu, mordendo um pedaço de torrada. E por um momento o apartamento pareceu menos opressivo. Carla era minha bússola nessa tempestade. Prática, sem julgamentos, sempre pronta para me puxar de volta quando a raiva ameaçava me engolir. Tá bem, mas e se ela não vier? Ou pior, se ela souber do plano? Então eu improviso. Marina me deu o contato de um amigo dela na construtora. Vou pedir para ele soltar uns boatos leves, nada direto, só o suficiente para ela se sentir observada. Meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Marina. Ei, Ana, falei com o cara da firma. Ele confirmou. Rafael e Laura saíam sim, jantares no mercado municipal, viagens de trabalho para Campinas. Cuidado, amiga. Te amo. Li em voz alta e Carla praguejou baixinho. O chá esquecido. Filho da puta. Isso é prova, Ana. Use isso no brinde. Fale de lealdade de olhos que tudo veem. Mas não quebre, hein? Você é maior que isso. O dia prosseguiu em uma correria que me distraía. Saímos para a Avenida Paulista, onde o sol escaldante batia nos arranha-céus,
e o ar carregava o burburinho de turistas e executivos apressados. Experimentamos vestidos em uma boutique chique no Shopping Pátio Paulista, o tecido sedoso roçando minha pele como uma carícia falsa. Escolhi um modelo branco com bordados delicados, mas com uma fenda sutil na saia, símbolo da rachadura na minha confiança. Enquanto o provador me envolvia em espelhos, vi meu reflexo, olhos inchados de noites mal dormidas, mas uma postura ereta que eu cultivava como armadura. O apoio de Carla e Marina me fortalecia. Sem elas eu teria desabado. De volta ao apartamento, o entardecer trazia uma brisa morna que agitava as cortinas e Rafael finalmente acordou, coçando a cabeça com sono. Bom dia, amor. Ou melhor, boa tarde. O que vocês duas andam tramando? Ele piscou, sentando-se à mesa e pegando uma torrada, alheio ao furacão que eu continha. Carla trocou um olhar comigo e se levantou. Só ajudando com os detalhes do casamento, Rafa. Ana tá brilhando nisso tudo. Ela me deu um beijo na bochecha e saiu, deixando-nos a sós. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo zumbido do ventilador de teto. Então, amor, como vai o cerimonial? Eu marquei com o fotógrafo para a semana que vem. Ele se aproximou, as mãos nos meus ombros, e eu me enrijeci, sentindo o cheiro familiar do seu sabonete misturado à traição. Tudo sob controle. Aliás, confirmei o RSVP da Laura. Ela vem sozinha, como você disse. Minha voz saiu neutra, mas observei o leve tremor em sua mandíbula, o desvio do olhar para a janela, onde o céu escurecia com nuvens distantes. Ótimo. Ela é profissional, sabe? Vai ser legal ter mais gente da firma. Ele tentou me beijar, mas eu me afastei para pegar água na cozinha, o copo frio gelando minhas mãos trêmulas. A noite caiu com uma garoa fina, transformando as ruas em espelhos escorregadios. Enquanto Rafael assistia a um jogo de futebol na TV, eu me tranquei no quarto, abrindo o laptop para finalizar o rascunho do brinde. Palavras fluíam. Hoje celebramos o compromisso que resiste às tempestades da vida, onde a verdade une corações fiéis. Era poético, mas afiado como uma lâmina, o suficiente para Laura corar, para questionar sua presença ali. O obstáculo era emocional. Cada linha me fazia reviver a dor. As noites em que eu chorara sozinha, imaginando-os juntos em hotéis baratos da Marginal Tietê. Mas o crescimento vinha aos poucos. Conversas com Carla me faziam ver que isso não era só vingança. Era reclaimar minha narrativa. Marina, com suas mensagens diárias, reforçava. Você vai sair dessa mais forte, Ana. Mulheres como nós não se quebram. Deitada na cama, ouvindo os roncos dele no sofá, senti uma faísca de esperança. O casamento se aproximava, e com ele, o clímax do meu plano. A garoa lá fora lavava as impurezas da cidade, e dentro de mim a determinação se solidificava. Laura teria seu lugar especial, e eu, minha redenção. O que o destino reservava para o grande dia? A tensão crescia, palpável como o ar úmido de São Paulo. O dia do casamento amanheceu com um céu azul implacável sobre Santo Amaro, onde a chácara alugada se estendia como um oásis verde em meio ao concreto de São Paulo. O ar estava carregado de um calor úmido que grudava o vestido branco à minha pele, mas eu me sentia firme, como se o sol escaldante fosse o combustível para o que viria. Eu, Ana, aos 32 anos, caminhava pelo gramado impecável, o som de risadas distantes e o cheiro de jasmins misturando-se ao aroma de churrasco sendo preparado nos fundos. Tudo parecia perfeito. As mesas brancas adornadas com orquídeas, a banda afinando instrumentos para o samba suave, que tocaríamos mais tarde, e os convidados chegando em ondas, com abraços efusivos e taças de espumante tilintando. Mas por dentro, meu coração batia como um tambor de carnaval, ecoando a raiva e a determinação que me trouxeram até aqui. Rafael esperava no altar improvisado sob uma pérgola de flores, impecável em seu terno cinza, o sorriso largo para os parentes que o cercavam. Ele me viu aproximando, e seus olhos brilharam com algo que eu agora via como fingimento, um misto de afeto e alívio por manter a fachada. Caminhei pelo corredor de pétalas, o braço entrelaçado ao de meu pai que murmurava: "Você está linda, filha. Orgulho de você."
sem saber do vendaval que eu continha. Carla, de madrinha com um vestido azul que realçava sua energia vibrante, piscou para mim do primeiro banco, um gesto de solidariedade que me ancorou. Marina, sentada um pouco mais atrás, ergueu o polegar discretamente, seu apoio silencioso me lembrando que não enfrentava isso sozinha. O cerimonialista Paulo, fiel ao plano, havia posicionado Laura exatamente onde eu queria. Na terceira fileira, isolada entre a prima fofoqueira de Rafael, Dona Elza, que já tagarelava sobre esses casamentos modernos, cheios de surpresas, e um grupo de solteiros da construtora que riam alto de piadas internas. Ela usava um vestido vermelho chamativo, o cabelo loiro solto caindo em ondas perfeitas, e seus olhos encontraram os meus por um segundo enquanto eu subia os degraus. Havia um brilho de confiança ali, talvez achando que era só mais uma convidada. Mas eu sorri de volta, um sorriso afiado como o salto do meu sapato, afundando na grama macia. Seu lugar especial estava garantido, vista direta para o altar, para os votos, para o beijo que selaria nossa união falsa. A cerimônia fluiu como um roteiro bem ensaiado. O padre, um homem idoso com sotaque paulista carregado, falou de amor eterno e compromissos inabaláveis, palavras que ecoavam vazias para mim, mas que faziam Rafael assentir com seriedade. Quando chegou a hora dos votos, ele pegou minha mão, o anel de ouro frio deslizando no meu dedo. Ana, você é minha rocha, minha parceira em todas as aventuras. Prometo ser fiel, honesto, em cada dia que virá. Suas palavras saíram suaves, mas eu vi o leve suor em sua testa, o olhar que desviou para o lado, para onde Laura estava, talvez. Meu estômago revirou, mas mantive a compostura, respondendo com voz clara. Rafael, o amor verdadeiro resiste às sombras, ilumina as mentiras e constrói sobre a verdade. Eu escolho isso, com todo o meu ser. As palavras pairaram no ar, e notei Laura se remexer na cadeira. Dona Elza inclinando-se para cochichar algo em seu ouvido. O plano começava a se desenrolar, sutil como a brisa que agitava as folhas das árvores ao redor. O beijo foi breve, aplausos explodindo como fogos de artifício, e então veio o coquetel no jardim, onde o sol batia forte nas mesas e o suor escorria pelas costas dos convidados. Eu dancei com Rafael a primeira valsa, nossos corpos colados em uma intimidade que agora me repelia, mas sorri para as câmeras fingindo felicidade. Laura circulava taça na mão, conversando com colegas de Rafael, mas seus olhos voltavam para nós repetidamente. Quando o samba começou, animado e ritmado, eu a vi se aproximar da pista, hesitante, como se o peso da presença dela ali a incomodasse. Carla se juntou a mim em uma roda de amigas sussurrando. Ela tá desconfortável, Ana. Viu como olha pro Rafa? Mas você tá brilhando. Isso é vitória. O brinde foi o clímax que eu preparara com tanto cuidado. Subi ao pequeno palco, o microfone amplificando minha voz para que ecoasse pela chácara inteira, o sol poente tingindo o céu de laranja e roxo. Queridos amigos e família, hoje celebramos não só um casamento, mas a força do compromisso autêntico. Em um mundo cheio de distrações e segredos, escolhemos a lealdade que une corações fiéis, sem sombras ou duplicidades. Que nosso amor inspire todos vocês a valorizar o que é real, o que resiste às tentações passageiras. As palavras saíram com emoção genuína, minha voz tremendo levemente no final, e o silêncio que se seguiu foi palpável. Olhei diretamente para Laura, que baixara os olhos, o rosto corado sob o vermelho do vestido. Dona Elza, que ao lado dela, ergueu uma sobrancelha e murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Ora, ora, que brinde profundo. Tem gente aqui que devia prestar atenção. Risadas nervosas ecoaram e Rafael apertou minha mão com força demais, seu sorriso congelado. A festa prosseguiu em um turbilhão de dança e conversas, o calor da noite agora amenizado por ventiladores e luzes de corda penduradas nas árvores. Eu me afastei por um momento, indo ao banheiro da chácara, onde o ar fresco do azulejo frio me acalmou. Lá, Marina me encontrou, os olhos úmidos de orgulho. Você foi incrível, Ana. Ela saiu mais cedo, sabe? Pediu desculpas e foi embora. Acho que entendeu o recado. Abracei-a forte,
sentindo as lágrimas que eu segurara o dia todo finalmente escaparem. O obstáculo final, o medo de quebrar na frente de todos, se dissolvia com o apoio delas, que me ajudavam a crescer além da dor, transformando-a em força. Quando a lua subiu alta, Rafael e eu nos sentamos em um canto isolado. O som da banda distante como um eco de São Paulo. Ele me puxou para perto, o cheiro de uísque em seu hálito. Foi perfeito, amor. Você arrasou no brinde, mas seus olhos traíam a dúvida, e eu soube que era hora. Rafael, eu sei sobre Laura, sobre tudo. As palavras saíram calmas, sem raiva explosiva, apenas a verdade nua. Ele empalideceu, gaguejando negações, mas eu levantei a mão. Não minta mais. O casamento aconteceu, mas nosso futuro, isso eu decido agora. Ele chorou pedindo perdão, prometendo mudanças, mas eu já via claro. O apoio de Carla e Marina me mostrara meu valor, e a traição dele era o catalisador para minha liberdade. Naquela noite, sob as estrelas da chácara, anunciei o divórcio para os mais próximos, sem escândalo, só honestidade. A garoa fina começou a cair, lavando o gramado e minhas lágrimas, enquanto São Paulo pulsava ao longe. Eu saí dali mais forte, pronta para recomeçar com amigas que eram família de verdade. O lugar especial de Laura fora o meu renascimento, e o capítulo se fechava não em dor, mas em empoderamento.